por conta dos eventos que a gente faz, a gente voa bastante de avião, a gente vê algumas histórias que são muito malucas. Assim, às vezes você tá num voo, tem uma criança que tá chutando você. Pá, chutando. Isso aconteceu comigo. A mãe tá do lado, numa boa, tá nem ligando. E, pô, é constrangedor você ter que virar pra uma mãe ou um pai e falar, pô, teu filho tá chutando, né? Então a mãe ou o pai, ela tem por obrigação evitar gerar essas situações. Esse tipo de problema, meus amigos, vai ser muito agravado em lugares como o Brasil, em que as pessoas não têm noção nem respeito do que é o espaço público. As pessoas não têm ideia do que é espaço público, as pessoas não respeitam o espaço público. Então aqui é um Brasil onde um comerciante acha natural e a gente naturaliza que ele anda com um carro, ovos, não sei o que, pamonhas de Piracicaba. Vai tomar banho. Quem te deu o direito de ficar fazendo uma poluição sonora gigantesca na rua dos outros pra vender a porcaria da tua pamonha? Isso é falta de educação. Mesmo o caminhão do gás do que isso? Essa falta de respeito, que aí é o... Vamos pegar o cara com a caixinha de som que vai dentro do ônibus e acha que você tem que ouvir o funk dele. Quem disse que você é obrigado a ouvir a música dele? Eis o problema. Aí as pessoas falam assim, é muito elitista. Ele me chama de elitista por eu achar que um comportamento civilizado é necessário, porque as pessoas confundem o que é popular no Brasil com o que é animalesco. E você acha que ser popular ou ser um brasileiro de verdade é se comportar como um animal. Você naturaliza o comportamento animalesco e acha que tem algo de simpático nisso, porque simplesmente começou a aceitar que a barulheira, a sujeira... Porque é o seguinte, a poluição sonora não é muito diferente do cara que vai lá e picha a rua, que joga o lixo no chão. Isso é falta de urbanidade, falta de civilidade, falta de respeito pelo público, entendeu? É um tipo de cultura inferior. Povos inferiores têm suas cidades feias, o espaço público não é respeitado. Você pode pegar qualquer cultura inferior, é assim. Ah, essa cidade é melhor, ela é mais limpa, ela é mais arrumada, as pessoas são mais quietas. É um dado da realidade. Você vai pro Japão, vai ser assim. Dentro do Brasil, você vai pra Curitiba, vai ser assim. Se você pegar um metrô no Rio de Janeiro, não vai ser assim. Ser ignorante e extrovertido é uma desgraça. Uma pessoa que é burra e extrovertida, ela vai ser um estorvo social, porque ela quer ficar explorando ao redor dela a burrice dela. Olha só minha burrice aqui, ó. Viva comigo, né? Tá tudo bem, eu gosto dessa música. Você vai gostar também, eu não entendo que isso é uma questão subjetiva aqui minha, que eu sou um imbecil. Não. E isso é uma desgraça. Não dá pra falar, é uma cultura. Não é. Você que tá se acostumando com o animalesco e acha que ser popular é animalesco. Não. Podemos fazer muitas críticas às pessoas caladas, né? Eu já tive em países nórdicos, as pessoas são muito quietas e existe até um problema que eles reportam, que assim, as pessoas têm tanto medo de contrariar umas com as outras, que às vezes acontece a seguinte coisa: você tem uma parada de ônibus, isso eu presenciei. Eu tava isso com um amigo gringo, que muito tímido, e aí você ia fazer a parada, só que ele apertou o botão, e aí era uma estação antes. A pessoa fica tão envergonhada, que ela saiu e fez eu sair junto um ponto antes, a gente teve que andar, sei lá, 1,5 km, 2 km, porque tinha vergonha de ter simplesmente ficado lá e ter obrigado o motorista a ter parado errado. Então essas coisas acontecem, mas eu acho que isso é tão... Se esse é o problema, isso é tão superior ao problema de um cara tá com uma caixinha de som, ou sendo folgado, ou mexendo com a pessoa do lado, que... Você me desculpa, eu topo os danos das pessoas caladas do que o dano das pessoas barulhentas, mas definitivamente. O Patrick Vender, pior que eu já fiz isso. Muitas pessoas já fizeram isso. E eu também fico envergonhado se eu cometo um erro impuro. Isso é natural, mas é melhor que você seja assim do que você seja inconveniente. Mas definitivamente é melhor. E percebam como esse assunto é engraçado, né? Toda vez que a gente vai falar desse tipo de coisa, as pessoas começam... Veja só, eu falei da pamonha e eu falei do dum, não falei? No fundo, as pessoas não têm uma questão afetiva já com isso. As pessoas acham legal, talvez, isso lembra. Você não tem que lembrar, isso é errado. Porque isso é uma invasão tão grande quanto uma pichação. Ou já você vai começar a achar que era... Pô, eu tenho um afeto por aquele pichador que pichou a porta da casa da minha avó. Ah, aquele piche escrito Bomba City. É tão brejeiro, me sinto tão... Não, cara, é uma pichação. Ah, é aquele craqueiro que jogou na rua lá. Ou uma pessoa que pegou uma latinha de cerveja, jogou da janela do carro dela e sujou minha rua. Ah, e tem algo de tão caseiro nisso, né? A gente se sente meio... Não sente. Aí quando você vai pra um lugar mais desenvolvido, aí você tem aquele choque. Você passa a sentir quase como um bicho. Você fala, nossa, eu vivo num buraco. Que é a sensação que pessoas que vão pra países desenvolvidos e voltam têm. Por exemplo, quando você retorna pro aeroporto de Guarulhos, você desce no aeroporto de Guarulhos, depois você passar um tempo fora do Brasil. E aí você sai, faz aquela alça de saída. Quando você pega ali e você já vê aquele do seu lado direito, aquele favelão, aquela sujeira, o ambulante circulando no meio dos carros se tá trânsito, você fala... E assim, aí você tá falando, nossa, que elitista, porque você foi pra fora. Não é porque o errado é o errado. E a gente vai sempre ser errado porque nós normalizamos e buscamos afeto no errado. É por isso que a própria cultura mainstream brasileira romantiza a favela. É algo de poético. Não há algo de poético na favela, não há. Vamos parar, porque se há algo de poético na favela, há algo de poético no crime organizado. O Brasil romantiza o crime organizado. Vamos lá, se você fosse fazer cada 10 filmes brasileiros, vamos ser honestos, 4 são sobre o período da ditadura militar, outros 3 são sobre traficantes, e um vai ser um
um pornô sem sentido, o outro é um filme de um esquerdomacho com reflexões homoeróticas sobre alguma coisa, e um talvez seja um filme que preste. Não, desculpa, um vai ser uma comédia de algum ator da Globo. A gente cultua essa imbecilidade, a gente cultua, a gente acha isso legal. Só que lembramos, se você cultua o traficante, a favela, cultue também, por exemplo, a falta de saneamento, cultue os baixos índices de educação, cultue a moradia precária, cultue a pobreza, porque são elementos daquele mesmo problema. Só que você só escolhe, né, o que te desperta alguns sentimentinhos. Então, sim, você não pode comprar esse... falar, esse discurso do Renan é elitista. Não é elitista. Pode ser elitista num país que aceita a norma como algo muito baixo. E aí, qualquer coisa que não seja uma mentalidade favelada é considerada elitista. Mas com certeza, se eu for pra Noruega, eu não serei considerado uma pessoa elitista lá. Se for pra Dinamarca, não sei, mas nem de longe, né? Mas na verdade, se eu já for pra Argentina, eu já não serei considerado. Porque mesmo eles ganhando menos do que um cara de classe média aqui em São Paulo, eles são mais civilizados. Eles leem mais, tem mais livraria, o convívio urbano é melhor, o respeito ao público é melhor. E criar um povo, meu amigo, que vocês estão assistindo, é sobre isso, tá? Me parece que o povo brasileiro ainda não foi criado. É como se nós fôssemos um conjunto de pessoas que foram jogadas no Big Brother e estão ainda naquele processo de se conhecer e de não gostar um do outro e ficar nas eternas brigas. Parece que a gente não se pactuou como povo. E aí, se você não enxerga o outro como alguém que você deve respeitar, alguém que é como você não vai cuidar do outro, você não vai respeitar o outro, você não vai torcer pelo sucesso do outro. E é isso que é o Brasil.